Aí a gente chega no dia do voo 402, que era São Paulo-Rio, e você estava escalado para fazer esse voo. Eu ia fazer o voo de Brasília, que estava previsto decolar de Congonhas às 8h16. Eu fui pro aeroporto, 7 horas já estava lá. Quando liberou o avião, o comandante avisou, falou, gente, vamos descer que a van já está ali. Foi na van a nossa tripulação e a tripulação do Rio. Chegou lá, os dois aviões estavam estacionados lado a lado, eles foram pro avião deles e nós fomos pro number one. E eu vi o despachante subindo, né? Aí quando ele chegou, ele falou assim, comissária, vai dar troca de aeronaves. Tá bom, vamos fazer a troca. Então a gente conseguiu fazer tudo no horário, dar o embarque no horário. Quando a gente saiu atrás deles. Foi nessa hora que eu me liguei que alguma coisa estava acontecendo errado. Porque quando eu entrei para colocar o papel ali, que normalmente nesse horário é aquela barulheira ali da fonia e eles checando tudo o equipamento, tava um silêncio. Não tinha nada na fonia, no rádio, nada, tava tudo em silêncio. Quando eu olhei para os dois estavam assim, atônitos, parados, olhando para frente, não estavam fazendo os procedimentos. Aí eu lembro do comandante só levantar o braço assim, aquilo caiu na nossa frente, você não viu? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Lito Lounge, esse lugar agradável onde encontramos pessoas interessantes para bater um papo e às vezes extraímos dados da caixa preta do convidado. E hoje tem uma pessoa muito especial que aceitou conversar com a gente. E olha só, hoje é dia 31 de outubro. Faz 28 anos que ocorreu aquele acidente com o Fokker 100 da TAM decolando de Congonhas, que foi o maior acidente aéreo da época e que chocou o Brasil inteiro. Estou aqui com Daniele Bittencourt. Tudo bem, Dani? Oi, Lito, tudo jóia? Oi, gente, tudo bem? Tô tão feliz de estar aqui, vocês não têm noção. Que legal. Conta um pouquinho da sua história. Quem é Dani Bittencourt? A Dani Bittencourt, ela começou a carreira dela bem novinha, Lito, na aviação, com 18 anos, comissária, na época TAM, né? Nós éramos TAM. E entrei lá com 18 anos, fiquei 8 anos voando, fui chefe de equipe, fiz os voos do Mercosul, fiz, enfim, tudo que tinha que fazer, fui instrutora. E depois saí de lá, fui trabalhar com direito, eu sou advogada também. Depois fui trabalhar com parte de radiologia médica, também sou formada, estou aí nessa área. E depois voltei a trabalhar com aviação. E já há mais de 10 anos eu trabalho com escolas, dando aula, sou professora, amo dar aula. Nos cursos de comissário, mecânico, piloto, agente de aeroporto e administração de escola também. Então estou há 30 anos aí na aviação. E na época, a TAM, o maior avião da TAM era o Fokker 100, Era o Fokker 100, nós tínhamos os turbohélices, né? Mas o nosso jato principal era o Fokker 100. Acho que tinha o Fokker 28 e tinha o Fokker 50. Tinha o 27 e o 50, isso. Isso, o 27 e o 50. Faziam os voos de interior, né? E o Fokker 100 que faziam capitais, enfim, Mercosul. Essa história da Dani vai fazer você refletir bastante. Eu quero informar que a Insider está em seu período promocional porque saiu na frente de todas as marcas com a Black November e tem um jeito de você ganhar até 40% de desconto e eu vou explicar como conseguir isso. Se pular o vídeo, perde. Primeiro, adiante as compras, porque os estoques são limitados. Segundo, os melhores preços do ano já estão lá no site da Insider. Terceiro e mais importante, tem que juntar o meu cupom LITO15, que está no link aí da descrição, com os descontos do site. E aí sim, o efeito cumulativo pode chegar a até 40% de desconto no total. Aproveite para comprar o kit com 3 tech t-shirts. Nossa, isso é quase um quebra-língua, né? 3 tech t-shirts. A melhor camiseta que você jamais usou na vida. Ela não é um best-seller à toa, tá? Ela não desbota, desamassa no próprio corpo e é tão versátil que funciona para várias ocasiões. É o tipo de peça que depois de ter uma, dá vontade de ter várias. Então já vai no kit e resolve o seu problema. Use o meu link da descrição. De volta com a Dani. E como é que a aviação entrou na tua vida? Foi bem por acaso. Eu sou de uma cidade bem pequenininha, do interior do Paraná, e aquela época de você escolher o que você vai fazer, o que você vai estudar, né? As opções que a gente tinha lá eram fazer pedagogia ou letras, que era o que tinha na região. E aquilo me apavorava, ficar lá, ficar naquele lugar, naquele espaço. Eu não sabia o que tinha dali para fora,
mas eu achava que tinha muita coisa. E eu queria conhecer o mundo dali para fora. Que região que era do Paraná? É do norte do Paraná, perto de Londrina, Maringá, ali, cidadezinha ali. E eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer que fosse rápido. Eu tinha pressa. A gente na aviação, eu descobri, todo mundo na aviação tem pressa, né? E eu já tinha isso lá. Eu não queria ficar 5 anos numa faculdade, eu queria uma coisa que fosse para rápido. E que desse condições de eu sair de lá, de eu trabalhar, de eu me sustentar e de eu conhecer o que tinha dali para fora. E aí eu, por um acaso, cheguei no curso de aeromoça, né, que a gente chamava na hora. Aí fiz contato com a antiga EWM, que a gente tinha, né, através de carta, que na época a gente escrevia carta. Eles me mandaram um monte de informações. A EWM é uma escola que tinha lá em Congonhas, né, eles fecharam. A mais antiga que tinha do Brasil, né, fechou recentemente. E aí fiz contato com eles, fomos trocando informações, e aí eu fui fazer o curso sem nenhum interesse na aviação em si, era de eu sair de lá. E aí fiz o curso. Primeiro na época, o auge não era você falar inglês, era você falar espanhol, porque era a época que estava explodindo o Mercosul, então para você entrar na aviação você tinha que falar espanhol. Eu descobri isso no curso, eu não sabia. Aí eu comecei a estudar, fazer curso e tal, e aprendi a falar espanhol em 4 meses, o mínimo que precisava. E aí, por conta disso, me convidaram para fazer um processo seletivo numa empresa chamada Aerosur. Não sei se você lembra dessa empresa que tinha. E por conta do espanhol. E aí eu passei no processo seletivo da Aerosur. Quando eu estava para assinar contrato para voar com eles, a TAM me chamou para fazer o processo seletivo. E aí eu vim para São Paulo 5 vezes. Na época eu fiz o curso e morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com os meus avós. Eu fiz 5 viagens de ônibus de Campo Grande para São Paulo. Eram 26 horas para ir, 26 para voltar. Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aí a TAM me contratou e aquilo que acontece com todo mundo, né, Lito? Você sente o cheiro, você olha, você sente a vibração do motor, você se apaixona. E aí eu me apaixonei por essa coisa da aviação. Tentei achar que em alguns momentos eu já tinha feito tudo que eu queria fazer na aviação, mas sempre que a aviação chamava eu vinha de volta. E tô, como eu te falei, há 30 anos aí. E você começou no Fokker? No Fokker 100. Fokker 100. Ah, já começou direto no Fokker 100? Foi, E aí depois, porque como os turbohélices a gente voava sozinho, você já tinha que ter mais experiência, né? Ah, era uma comissária só no 27? No 27 era uma, no 50 eram 2 e no 100 eram 4. Então a gente primeiro tinha que adquirir experiência para depois voar turbohélice. Então eu comecei no 100, depois fui pro 50 e depois pro 27. E aí depois a gente intercalava, né? Aí a escala era intercalada. Aí depois chegou a época do Mercosul, então quem falava espanhol fez teste, fez prova, e aí quem passou, a gente montou uma equipe de 26 comissários, e a gente foi deslocado para lá, ficamos 4 meses voando lá e dando treinamento para a galera que ia assumir os voos a partir de lá, né? Aí já era o internacional, era o nosso Mercosul. Internacional na época, era isso. A gente voou muito, muito aquela região ali, a gente ficou bastante ali. Então você progrediu rápido, né? Era muito rápido naquela época. Eu fui promovida a chefe de equipe com 9 meses de voo. Uma coisa que hoje não existe, né? Hoje, às vezes, a galera leva 2, 3 anos para conseguir ir para chefe. Mas como a TAM na época estava crescendo assim absurdamente, né? As contratações eram quase mensais, então todo mundo que estava lá tinha que aprender na correria, tinha que aprender no susto. Então a gente foi crescendo muito rápido, né? A empresa cresce e a gente cresce junto, né? Então foi uma coisa bem assim dinâmica, vamos dizer. E que é raro hoje em dia, né? Hoje em dia é bem diferente. A gente conversa com os alunos que voam, né? Que a gente acompanha, colegas, né? Que estão entrando agora. O processo é bem diferente, né? Bem diferente. E aí você entrou, se apaixonou pela aviação. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que é isso? Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha visto avião, né? Eu nunca tinha saído do interior. E aí, como eu falei, quando eu entrava ali, que eu sentia aquele cheiro, né, do aeroporto, que eu sentia aquela movimentação, aquela dinâmica, aquela correria, aquele frenesi. Aqueles procedimentos todos. É isso. Eu amo isso daqui. E amo até hoje. E é muito louco porque o pessoal fala assim, e hoje quando você viaja assim, né, o que você sente? A mesma coisa, né? É eu ir no aeroporto, eu entrar dentro do Finger. Nossa, aquela coisa, né? Aquela emoção já vem. Eu fico na janelinha assim, olhando decolagem, pouso, né? Eu fico filmando, eu fico fazendo foto. Nossa, mas ainda você faz isso? Fala. Não adianta, a gente gosta, eu também faço aí. 35 anos de trabalho, sabe, aí passa o avião, a gente olha pra cima. Eu acabei de mudar recentemente e eu moro aqui pertinho. E aí uma das coisas que eu achei mais legais é que eu fico bem de frente pra rota, eles passam em cima da minha sacada e daí eu consigo fazer foto. E o pessoal fala, mas você faz foto ainda?
Fico tietando lá, enfim. Não tem jeito, a gente gosta, né? Gosta muito. Você voando no Fokker 100, e eu lembro que a TAM, na época, ela era muito bem reconhecida pelos passageiros, porque o serviço de bordo era muito bom, aquele tapete vermelho, o tripulante esperando ali na porta, os passageiros entrarem. Eles como reis, lembra que tinha o reizinho em tudo, nos cabeçotes, no copo. O senhor era rei lá dentro da TAM. Tinha isso sim. Era uma coisa que o Rolim fazia questão, né? Eu falo que eu tive a honra de conhecer, de trabalhar, de aprender com o comandante Rolim. E foi um grande ensinamento. Ele era um monstro, né, pra gente, assim. E uma pessoa muito humana, muito simples, que estava ali com a gente dentro do avião, ajudando no serviço de bordo. E que sempre que estava em contato com a gente, ele estava elogiando, ele estava reconhecendo. Então eu aprendi muito com ele. E ele fazia muito questão disso, né, Lito? Do passageiro ser muito bem tratado. Então o nosso atendimento de bordo, o nosso serviço de bordo é o equivalente hoje da classe executiva. A gente fazia em ponte aérea, em Brasília, em todos os voos, a gente fazia serviço com 3 opções de prato quente, bebidas, taça de vidro, talher de prata ali, de inox. Então tinha essa qualidade, né? E ele fazia muita questão disso, desse atendimento, do visual, do uniforme impecável, de você tratar a pessoa super bem, né? E foi um grande aprendizado isso para mim. Nossa, isso foi uma escola assim, né? Que eu falo que não teve valor, né? O quanto ele ensinou isso pra gente, que dá sim para você fazer tudo com segurança, executar os procedimentos, fazer tudo bem feito e atender bem. E a gente fazia, a gente dava conta com maestria, assim, era incrível. E o treinamento era lá em Congonhas? Era em Congonhas. De treinamento de comissários? Isso, sempre em Congonhas, sempre lá. Não era aquele que tem hoje, né? Aqui hoje usa até, inclusive, acho que é um Fokker 100. Hoje usa o Fokker 100. Isso, Não é aquele setor lá, que acho que fica até na Rua Ática, não é aquele, mas um que ficava dentro do hangar mesmo. Então, todos os nossos treinamentos eram no hangar 2, ali que a gente fazia. Lá em Congonhas, dentro da área aeroportuária. Que era o espaço que a TAM tinha, ali no hangar 2, tinha um prédio ali administrativo, e ali que ficava o nosso centro de treinamento, as salas, simulações, era tudo ali. Então, ali que a gente estava treinando. Aí a gente chega no dia do voo 402, que era São Paulo-Rio. Isso. Voo que é para o Rio. E aquele avião específico, aquele Fokker 100, ele estava pintado de azul, com uma pintura especial. Era o Number One. Number One, que ele era... A TAM tinha ganhado o prêmio de melhor empresa aérea, isso, né? Exatamente. Aí, para comemorar, foi feita aquela pintura e ele ia ficar um ano voando com aquela pintura. E a gente ficava desesperado para sair na escala, para a gente poder encontrar com ele, fazer foto antes de trocarem a pintura, enfim, foi um momento bem especial quando a gente ganhou esse prêmio. E você estava escalado para fazer esse voo? Estava escalada para fazer esse voo? Não, foi assim, Lito. Eu estava escalada para fazer o voo de Brasília, era uma quinta-feira, né, como hoje, e eu ia fazer o voo de Brasília, que estava previsto decolar de Congonhas às 8h16, né? Aquele voo era o voo do Rio de Janeiro. O que aconteceu naquele dia? Eu fui pro aeroporto, 7 horas já estava lá, aquela rotina que todo mundo conhece, né? De você se apresentar, fazer briefing com a tripulação, aquela coisa toda ali de DO, né? E aí quando entregou a aeronave, a nossa aeronave estava bem distante, ela estava lá perto da cabeceira 35, onde eu passei lá frente, ela estava estacionada lá. E o DO nossa era bem aqui no comecinho, perto da 17. Então tinha que pegar a condução. Quando liberou o avião, o comandante avisou, falou, gente, vamos descer que a van já está ali. Só que a gente vai em 2 tripulações. Foi na van a nossa tripulação e a tripulação do Rio, porque os 2 aviões estavam juntos. O Number One, que era o nosso avião, e o que ia fazer o voo do Rio. Então a gente foi na mesma van, tinham 2 comissários que eu conhecia já há bastante tempo, então a gente foi conversando e tal. Chegou lá, os 2 aviões estavam estacionados lado a lado, eles foram pro avião deles e nós fomos pro Number One. Isso, a gente foi lá. Aí aquela coisa também rotina, né? Cheque de equipamento, cheque de comissaria, cheque de limpeza, tudo tinha que fazer. Tava tudo dentro do horário, tudo bonitinho, prontinho. Quando eu vejo, eu tava na galley, eu já era chefe nessa época, eu tava na galley, e eu vi o despachante subindo, naquela época não eram os tablets, eram pranchetas, né, que a gente tinha, ele com a pranchetinha e tal, não sei o quê. Falei, ele vai liberar o embarque, né? Aí já entrei na cabine e falei, comandante, acho que vai liberar o embarque e tal, tá tudo ok, pode liberar. Aí quando ele chegou, ele falou assim, comissária, vai dar troca de aeronaves, vocês vão trocar de avião. Eu falei, caramba, mas... Já fiz tudo, isso, né? Já fiz tudo. Eu achei ruim, e aquilo estava salvando a nossa vida, né? Eu falei, já está tudo pronto, tudo preparado. Eu falei, não, mas não tem problema, está no horário, vai trocar.
porque esse avião aqui, vocês vão sair e vocês vão ficar voando o dia inteiro. E a gente precisa que esse avião retorne. E como o Rio de Janeiro é um bate e volta, então a gente vai trocar. O number one vai fazer o Rio e vocês vão com um deles. Tá bom, vamos fazer a troca ligeiro para não dar atraso. Então pega tudo, recolhe, casaco, bolsa, tal, não sei o quê. Quando a gente estava saindo, a tripulação do Rio estava subindo. O chefe de equipe era muito conhecido meu, já conheci ele de muito tempo, tinha sido meu chefe e tal, o Binotto. Aí eu lembro assim, essas coisas marcam, né? A gente lembra como se fosse hoje, né? Ele chegando na gala e assim, bora, vamos descer, que esse avião aqui vai para o Rio de Janeiro, 40 minutinhos, quero passar o dia na praia, depois volto à noite, vou lá renovar meu bronzeado e tal. E aí a gente ficou brincando ali, né? Eu falei, ai caramba, a gente vai voar o dia inteiro sem parar, né? E ainda vai ter que fazer tudo de novo lá no avião de vocês? Tudo de novo, bora. Tá bom, beleza, tchau, bom voo. Eles assumiram o number one e a gente foi pro avião do lado. A decolagem deles era às 8h15, a nossa era às 8h16. Congonhas, você sabe como é, né, Lito? É um em cima do outro ali quase, né? Então, a gente conseguiu, mesmo com a troca, fazer tudo no horário, dar o embarque no horário. Quando a gente saiu atrás deles. Então, eles foram e a gente foi atrás, né? A gente estava lá perto da 35, a gente foi para 17. E aí, aquele procedimento normal, né? Fazer demonstração de procedimento. Naquela época não tinha telinha, né? No Fokker C não tinha, então a gente fazer manual, né? Fazer cheque de cabine, contagem, POB e tal. E como eu era chefe... Explica o que é POB aí que o pessoal não... Desculpa, gente. People's on board, né? Os auxiliares, os comissários auxiliares fazem contagem de pessoas e aí tinha um papelzinho que a gente tinha que anotar quantas pessoas, quantos tripulantes, se tinha colo e tal, porque daí o comandante passava para a equipe de solo ver a rádio para ver se batia a quantidade de gente que subiu com a quantidade de gente que eu tinha a bordo, né? Então a gente fazia isso, tinha um bloquinho assim. E aí a gente entrava dentro da cabine, e naquela hora eles estavam na fonia, né? Preparação para decolar, então a gente não podia falar. Tinha um lugarzinho, assim, um compartimentozinho, a gente só punha o papel ali, saía de costas, fechava a porta, sentava para esperar a decolagem. Foi nessa hora que eu me liguei que alguma coisa estava acontecendo errado. Porque quando eu entrei para colocar o papel ali, que normalmente nesse horário é aquela barulheira ali da fonia, e eles checando tudo o equipamento, tava um silêncio. Não tinha nada na fonia, no rádio, nada. Tava tudo em silêncio. Aí eu estranhei. Falei, opa, eu nunca vi isso, né? E a gente não pode falar com eles. Aí eu parei e olhei para os dois. Quando eu olhei para os dois, Lito, os dois estavam parados, assim... Isso estava já ia entrar na cabeceira. A gente já tinha entrado, já estava ali pronto para esperar, né? Eles decolaram para depois a gente ir, que tem um tempo, né, de segurança. E a gente sabe que ali, nós, chefe de equipe, tinha que ser muito rápido. Era pôr o papel ali, né, sair, pôr o cinto, porque ele já ia falar, né, tripulação de decolagem autorizada. Tinha que ser rápido. Mas aí eu parei. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Silêncio. Quando eu olhei para os dois estavam assim, atônitos, parados, olhando para frente. Não estavam fazendo os procedimentos. Aí eu fiquei naquela, né, eu não posso perguntar, porque eu não posso falar, mas o que está acontecendo? Aí eu fiz assim com a mão, né? Aí eu lembro do comandante só levantar o braço assim. Esse momento, Lito, que eu estava entrando, o avião estava caindo e eu não vi. O Kilo, ele decolou, né? Ele virou de dorso e ele caiu. E eles estavam vendo. Mas como eu não olhei, eu não vi. Quando o comandante levantou o braço e fez assim, eu olhei, tava aquele cogumelo preto, pegando fogo. Aí eu parei, daí eu falei... Daí, né, procedimento, eu esqueci do procedimento. Daí eu comecei a falar, falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Aí ele, o Kilo caiu na nossa frente, você não viu? Aí ficamos os três assim. Eu não sei, Lito, se aquilo demorou 30 segundos, 3 minutos. Foi muito, muito, muito chocante. Foi um negócio assim que, horrível. E aí ele só falou assim, senta que a gente vai voltar. Aí eu fui, fechei a porta, sentei, até aí os passageiros não tinham se tocado, né? Porque eles não estavam vendo. Aí quando a gente começou a andar com o avião na pista, sem, né, movimentação, aí começou aquele burburinho dentro do avião, e aí eu ficava bem de frente, que o assento do Fokker C era bem de frente, né? Aí eles, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar, eu não conseguia raciocinar, eu estava muito em choque. Aí eu fiquei parada, eu falei, o comandante já vai falar com vocês. Aí a gente retornou, quando a gente estacionou, aí o comandante fez um speech muito por cima, assim, que tinha acontecido um acidente, que a gente estava com o aeroporto fechado. Aí os passageiros foram desembarcados, levados para uma sala de embarque, e a gente foi levado para o DO. Naquela época, né, Lito, não tinham redes sociais, então as notícias demoravam para acontecer.
Celular, quase ninguém tinha, porque era caro, né? E não era um telefone só, não tinha rede social, né? Então só servia para ligação. Então a gente não tinha a rapidez da informação. A única informação que a gente tinha era na TV. Aí quando a gente chegou lá no DO, a chefia de comissário estava lá, daqui a pouco chegou a chefia de pilotos e falou, olha, aconteceu isso, não tem sobreviventes, morreu todo mundo. Né? E a gente vai esperar notícias, é o que a gente vai fazer. E a gente ficou ali, assim, em choque, todo mundo. Um silêncio enorme dentro do DO, o aeroporto ficou fechado, né? Por conta da fumaça que ficou lá queimando, ele estava cheio de combustível, então demorou para aquilo tudo apagar, e bombeiro, tudo. E aí depois de um tempo, que também as pessoas às vezes me perguntam, quanto tempo? Cara, não sei. Foi muito louco tudo aquilo, né? Eu lembro que depois de um tempo, as duas chefias chegaram e falaram assim, olha, a gente precisa conversar com vocês. A fumaça cessou, o fogo foi apagado, o aeroporto abriu, precisa seguir com a vida. E o primeiro voo de decolagem seria o nosso. Como é que vocês estão? Vocês querem cancelar o voo? A gente vai dar um tempo para vocês conversarem, depois a gente volta. Se vocês disserem que cancela, a gente cancela. Conversem aí. Aí a gente ficou sozinho e aí a gente começou a conversar. Vamos, não vamos? Como é que vocês estão? Aí a gente chegou num consenso que a gente ia, que todo mundo topava, ninguém quis se desembarcar. Fomos para o avião, que estava pronto, né? Nós estávamos com o voo lotado aquele dia, né? Esse Fokker 100 que a gente assumiu eram 108 lugares, estavam com 108 para Brasília, 40 pessoas desistiram e 68, né? Voltaram. E aí, Vilito, foi o voo mais, assim, inimaginável da minha vida. Ninguém falou nada, ninguém combinou nada, mas foi um silêncio, assim, assustador. Porque aí deu o embarque, todo mundo entrou, os passageiros sentaram, todo mundo fez os seus procedimentos, mas ninguém fez briefing, ninguém fez speech, ninguém falou nada. Mas todo mundo fez o que tinha que fazer. Decolou, o comandante não entrou, não fez speech nenhum. A gente não combinou que não ia ter serviço de bordo, o serviço de bordo estava todo lá, mas o passageiro também não pediu. Eu lembro que a única coisa que eu fiz foi levantar, dar uma andada na cabine. Acho que foi meio que até por instinto, sabe? De olhar, ver se alguém estava mal, que é aquela coisa que a gente tem que fazer sempre, né? A ronda. E aí só olhei, vi que estava todo mundo parado, assim. A minha tripulação ficou sentada, só quando eles ficarem, não precisava levantar. Fui na cabine, levei uma água para eles, por instinto também, porque eles não pediram. E a gente sentou. E aí chegamos em Brasília, pousamos. Parece que aquele voo de 1h30 levou 12, né? Aquele tempo não passava. Quando a gente pousou em Brasília, não sei se, acho que todo mundo, a maioria está acostumada aí com Boeing e Airbus, as portas dos jatos, normalmente eles abrem sentido nariz, na lateral, né? O do Fokker 100, ele abre assim, né? Abre pro chão porque ele tem uma escada, né? Isso, a própria porta é a escada, porque ele é mais baixo, né? E aí, eu lembro que eu tava parada com o dedo no botão, era um botãozinho assim, e a porta tava abrindo. E lá em Brasília tem finger, né? O finger já tava ali esperando a porta abrir para ele encostar. E aí tinha um despachante, nunca esqueço, o Guilherme. O Guilherme tava do lado, assim, antes da porta abrir por cima, assim, ele me deu um celular. Foi a primeira vez que eu usei celular, eu nunca tinha tido celular até então. Ele me deu um celular, daqueles que abria, lembra? Tinha um manteiguinho assim, né? E aí ele falou assim, liga pro seu pai. Aí eu parei assim e falei, meu pai? Celular? O que está acontecendo, Guilherme? Ele falou, eu não sei como que seu pai chegou em mim, mas ele chegou aqui, conseguiu ligar e ele está desesperado. Porque estava falando na televisão TV, que era o avião de Brasília que tinha caído. Falei, nossa, família, pai e mãe, eu não tinha pensado em ninguém. Aí depois que eu fui entender o que aconteceu. Como deu troca de aeronave, naquela época as informações demoravam, né, a serem processadas. Quando anunciaram o acidente, anunciaram que era o voo de Brasília que tinha caído. Eu lembro disso. Foi Você mesmo, lembra era disso? o voo de Brasília. Demorou para consertar a informação. E aí o que aconteceu? E vamos voltar um pouquinho na véspera, né? Como a gente não tinha telefone em casa e não tinha celular, que era difícil, a minha mãe tinha telefone em casa e eu ainda não tinha conseguido instalar telefone no meu apartamento. Lembra que demorava, tinha que comprar linha, demorava um ano para instalar. Virava ação, era investimento telefone. Exatamente. E eu não tinha ainda conseguido instalar. Eu tinha comprado, mas não tinha instalado no meu apartamento. E aí, sempre que eu ia voar, para minha mãe ter contato comigo e saber onde eu estava, ela tinha uma listinha de todos os telefones de todos os hotéis. E eu sempre avisava. E aí, eu desci na noite anterior, em frente ao meu prédio, um orelhão, e eu sempre ligava. Eu falei, mãe, olha, eu tô indo amanhã para uma chave de voo de 5 dias. Amanhã, ela tinha um caderninho do lado do telefone dela. Falei, anota aí, amanhã eu vou pernoitar em tal lugar, depois em tal lugar. Porque se ela precisasse me localizar em urgência, ali, era o número telefone, né? Então a gente tinha esse esquema. E aí,
meu pai morava no Paraná, minha mãe morava em Santa Catarina, meu irmão em Londrina, meus avós em Mato Grosso. Então, assim, alguém tinha que saber onde eu estava se tivesse uma urgência com a família. E aí era minha mãe. Aí eu liguei para ela e avisei. Eu falei, olha, tô saindo amanhã cedo, tal, vou ficar esses 5 dias nesses lugares. Para onde você vai? Falei, amanhã cedo eu vou fazer o voo de Brasília. Tchau, tchau, beleza. Quando anunciou na TV, o meu irmão, que fazia faculdade em Londrina, ele estava acordado, ele viu, ele ligou para minha mãe. Mãe, onde a Dani tá? A Dani hoje cedo vai fazer o voo de Brasília, deve estar fazendo. Mãe, o voo de Brasília acabou de cair. Vixe. Quem que morreu? A Dani. Aí começa, né? Liga para Campo Grande, liga para o Paraná, liga... E aí o povo enlouqueceu na minha família. Aí eu não sei como... E você voando, né? Não tinha... Lito, eu não parei nenhum minuto toda essa história que eu te contei, de pensar que a minha família podia ver na TV, que alguém podia ficar preocupado. Eu congelei, né? Eu entrei em choque. Eu nem pensei neles, nunca pensei assim, naquele momento ali, eu não consegui. Quando o Guilherme me deu o celular e falou isso, eu falei, nossa, minha família deve estar preocupada comigo. Mas eu não sabia que tinha anunciado o voo de Brasília no acidente. Aí quando eu falei com meu pai, até hoje, eu preciso até perguntar pro meu pai, como que ele conseguiu o telefone do Guilherme? Eu não sei até hoje, nunca lembrei de perguntar. Eu sei que foi ele chegou no telefone do despachante lá. E o meu pai, ele é uma pessoa extremamente calma, tranquila. Eu tenho 50 anos, eu nunca vi o meu pai alterar o tom de voz, sem ser nesse dia. Meu pai é uma pessoa extremamente controlada. Eu peguei o telefone, sem entender direito, disquei na casa dele, ele atendeu, meu pai gritava. É você? Como é seu nome? Fala seu nome completo e seu RG. Depois a gente riu dessa história. Mas eu acho que ele queria ter tanta certeza que ele queria que eu falasse o número do meu RG. Porque o meu pai é todo metódico com documento, ele tem cópia de documento de todo mundo. Qual é o nome do seu RG? E eu comecei a rir. Eu falei, pai, os passageiros tudo atrás de mim. Eu tô na porta do avião, eu vou pro hotel daqui a pouco, eu te ligo. Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você tá viva? É você? É a Daniele Bittencourt? Aí eu desliguei, fizemos o desembarque, todo mundo saiu. Aí eles resolveram cancelar nossos voos. Acho que eles viram que estava meio demais, né? Uhum. Eles falaram, não, cancela todos os voos dele pra gente, vocês vão pro hotel, vão descansar, vocês voltam para São Paulo à noite de extra. Aí a gente saiu. Quando a gente tentou embarcar na van, foi muito complicado, porque tinha repórter de tudo que é lado, a gente não conseguia chegar na van. E eu não tinha entendido a dimensão de tudo aquilo ainda, né? Aí quando a gente chegou no hotel, que daí tinha uma lista de um monte de recado das meninas que moravam comigo, de todos, né, meus parentes, todos meus amigos. E aí eu passei o dia inteiro ligando para as pessoas para dizer que eu estava viva. Aí através deles que eu fui entender que o que anunciou na TV era o voo de Brasília. E aí todo mundo achava que a Dani tinha morrido. Uhum. Então, daí a gente passou o dia no hotel e aí depois a gente voltou para São Paulo de extra. E aí nós ficamos uns dias de licença. E aí depois eles fizeram reunião com a gente perguntando como a gente viu, né, no caso o comandante, se a gente queria licença, se a gente queria... Isso não só pra gente, pra todo mundo, a TAM falou, né? Se a gente queria sair de férias nesse passo, se a gente queria trocar de setor, se a gente queria demissão, né? Pedir demissão. O que a gente queria fazer, né? E aí eu pedi só uns dias de folga. E daí naqueles dias minha mãe veio para São Paulo com quase um baixo-assinado da família, querendo me obrigar a pedir demissão, que eu tinha que sair daquilo. Falei, mãe, se não foi nessa situação, e eu estive lá dentro do avião e me tiraram, é porque não era a minha hora. Eu não vou sair. Se eles me demitirem, eu tenho, mas eu não vou sair. E aí eu continuei, e eu fiquei. Mas aí foi muito louco, sabe, Lito? Porque eu falo que essa coisa da segurança, né? Você sempre trabalhou com isso, os treinamentos de CRM, que não existia na época, você sabe, né? Nem existia esse termo. Tava bem no início. Bem... Como isso é importante, né, cara? Porque não existia, não tinha isso, né? Foi só isso que a gente teve. Vocês estão bem? Vocês querem férias? Não querem? A empresa não sabia lidar, ninguém sabia lidar com aquilo. Uhum. Cada um foi lidando do jeito que a gente foi vivendo a situação, a gente foi aprendendo, né? E aí foi muito louco porque eu pedi uns 3 dias de folga e depois eu voltei. E aí eu fiquei bem? Eu acho que não. Hoje eu acho que não. Depois que a gente foi estudar CRM, que eu analiso aquele acidente, eu falo, eu não estava em condições de voar. Porque eu fiquei 4 meses, Lito, era muito doido, assim. Eu fazia os voos normais, mas quando eu ia decolar de Congonhas durante 4 meses, eu botava o dedo naquele botão ali da porta, eu ficava olhando para fora, eu me despedia. Eu falava assim, o meu subconsciente falava assim, é a última vez que você tá vendo tudo isso. Aí eu brigava com o subconsciente e falava assim, não, você tá louca. Aí eu fazia todo o procedimento, sentava, quando eu colocava o cinto, que o avião começava a correr na pista de Congonhas, eu fechava os olhos e contava até 19, porque ele caiu no segundo 19, né? Na minha cabeça, eu acho que o meu subconsciente pensava, né? Se não cair no 19, então não vai cair. Eu fiquei 4 meses assim. E aí eu ficava brigando comigo. Para, isso é loucura, não vai acontecer nada.
Aí passava os 19 segundos, eu ficava bem. Mas foram 4 meses, assim, dessa tortura dentro. Eu brigando comigo mesmo para eu falar para mim que aquilo era loucura e que eu tinha que voar. E aí depois, quando a gente começou a estudar a CRM, que a gente foi entender que aquilo não era o normal, não podia estar voando, né? Eu tinha que estar de licença, eu tinha que ter feito tratamento, enfim. Mas a gente não tinha isso, né, Lê? Não tinha, não era tão avançado esse estudo. Não. E, então, esses dias depois do acidente, de ficar, né, 4 meses contando os segundos de decolagem de Congonhas, como que é para o pessoal da empresa em si esse pós-acidente, assim, como que fica o moral? Porque eu lembro de pouca coisa de quando teve o ataque de 11 de setembro, que foi o último acidente. Eu entrei na United em 95, a gente não teve nenhum acidente até 2001, quando teve o sequestro, as Torres Gêmeas. E eu lembro como que era isso, mas era diferente, porque foi um crime, não foi um acidente. Mas como que era o pessoal da empresa, assim, esse pós-acidente? É um grande luto, Lito. Pensa assim em como que você reage quando uma pessoa muito, muito próxima sua morre de repente. É isso, é esse sentimento. E a empresa inteira vive isso, né? Esse luto de você ter perdido alguém de repente e você não aceitar aquilo. E você ter que lidar e conviver com aquilo de perto. É assim que a gente passa assim, os próximos meses, né? Aquele dia que aconteceu o acidente da Voipés, que a gente estava aqui todo mundo trabalhando, e aí foi aquela correria, aquela agitação, todo mundo, né, emocionado e tal. Na hora, toda aquela sensação, aquele sentimento voltou, mas foi exatamente isso que eu pensei. Cara, como é que essas pessoas estão agora? Porque quem estava no acidente a gente já sabe, infelizmente eles morreram. Mas e quem ficou, né? Eu sei como é o que eles sentiram. Eu estava ali, eu estava muito perto, né? Os meus colegas estavam ali, a equipe toda estava ali. E a gente ficou convivendo com aquilo. Então, é uma dor semelhante a essa que eu estou te falando, de uma perda muito próxima e muito de repente, e com a qual você tem que conviver, né? A vida segue, os voos precisam ser atendidos, todo mundo precisa trabalhar, não dá para uma empresária inteira sair de licença, né? Tem pessoas que saem, tem pessoas que param de trabalhar, mas não dá para todo mundo, a empresa precisa continuar, porque a vida precisa seguir, e você segue com aquela sensação de dor mesmo, de, sabe, de inconformismo, de cara, como você falou, não podia ter acontecido, sabe, não podia. Então não é só as pessoas que estão ali no acidente que morrem, todo mundo que está em volta, aí você pensa nos familiares, a dor que é, né, aí você pensa nos colegas, aí você começa a pensar nas pessoas da empresa, então o quanto isso reflete dentro, né, de um número de pessoas é gigantesco. Não tem como você estar numa empresária e você passar indiferente. Ah, mas tem gente que trabalha no setor administrativo, nem é do voo. Você entra, às vezes, no RH, a gente entrava, às vezes ia lá, naquela época era tudo papel, né, você tinha que assinar alguma coisa e tal. Aí você lembrava de quando você tinha ido um ano atrás, que a galera era toda animada, toda feliz. Aí você entrava assim, aquele silêncio, aquela galera educada, mas apática, sabe? Assim, não é aquela vibe que é a da aviação. E isso reverbera em todos os setores. É um luto muito dolorido e que a gente fica inconformado e que a gente fica buscando o porquê que aquilo aconteceu. A gente quer resposta, né? A gente quer saber por quê. Por que aquilo aconteceu? Porque a gente não admite que aquilo vai acontecer de novo. Então, assim, quem viveu aquilo passou por outros acidentes como esse que você falou. Quando aconteceu esse, né, da Voipés, quando aconteceram outros, aquele sentimento todo volta em mim. Volta porque eu sei o que aquelas pessoas estão vivendo e o que elas vão passar nos próximos meses. É muito dolorido. Esse da Voipés também teve a gente teve a Rafaela, que trabalhou aqui no Lito Group, e ela saiu, ela falou, se eu sair um dia do Lito Group é porque eu entrei na aviação, que era o sonho dela. E ela entrou, né, como comissária de bordo lá na Voipés. Ela está super feliz, E aí, né, a gente recebia as fotos, assim, a alegria que ela estava de ter entrado ali. Então, na hora que acontece o acidente, passa milhões de coisas nas cabeças. Você pensa nessas pessoas que tiveram o sonho de entrar na aviação. Exatamente. E é por isso que a gente tem que tratar a aviação da maneira que ela tem que ser tratada. Para que isso não aconteça. Acidente não é aceitável. Não é aceitável. Para nós não é. Enquanto todo dia bate carro, todo dia tem um motociclista sendo atropelado, um pedestre,
pra gente não é aceitável acidente. Aceitável. Não, não é aceitável. A gente não quer que isso se repita com ninguém, né, Lito? Nem com avião pequenininho, particular, nem com avião grande. Quando acontece com empresas aéreas, é lógico que a mídia, né, infla aquilo muito mais, porque são muitas pessoas morrendo de uma vez só, mas eu falo que qualquer acidente aéreo pode ser um com 2 pessoas, é inaceitável. Não dá, a gente tem que buscar cada vez mais. A gente não pode dizer que a gente vai chegar à perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas a máquina é perfeita, né? Eu confio muito, né? As pessoas falam, você não tem medo, você nunca teve medo de voar, nem antes, nem depois? Não. Eu tenho medo de estar aqui, onde a gente está. Esse chão aqui me dá medo. Lá em cima, não. Aqui, eu falo que é uma das maiores invenções do ser humano. E a gente saber tudo o que tem por trás, né? Todo o trabalho que vocês, mecânicos, fazem, que os pilotos fazem, que todo mundo faz, ali, abastecimento, tudo. É tudo muito, tão rigoroso, tão sério, que eu não tenho desconfiança nenhuma daquilo. Eu me sinto, para mim, um dos lugares mais seguros do mundo, né? Se todo mundo faz o procedimento correto, se aquilo é feito com cuidado, cara, a chance de dar errado é mínima, né? Porque se a gente for olhar a quantidade de acidentes que acontecem aéreos, para a quantidade de voo que tem, a gente sabe, um dos meios mais seguros, não tem o que questionar. Você conhece alguma história de outras tripulações após o acidente? Se aconteceu alguma coisa... Ai, um monte, Lito. É? Tem uma bem bizarra, eu vou te contar. As pessoas têm sensibilidade, né? Para várias coisas. E aí, como eu falei, né? É uma coisa, esse luto, ele dura alguns meses, né? Até todo mundo se reerguer e tal, e a gente voltar à vida normal. E aí, depois do acidente, eu fui como eu te contei, né? Fui uma das pessoas que optou em continuar. A vida estava seguindo. Tinham passado 6 meses exato do acidente e já tinham sido contratados alguns comissários que não estavam na época do acidente do Fokker 100. Então, tinha uma turminha nova ali que tinha acabado de entrar, tinha 2 meses que estava ali. E aí, um dia, não foi num acidente, não foi num voo meu que isso aconteceu, mas a TAM inteira ficou sabendo na época. Um dia, eles estavam num voo e tinha uma comissária dessa recém-contratada, fazia 2 meses que ela estava voando, então ela não tinha vivido a história, ela não conhecia a galera. Né? Ela era mais nova a bordo, então sempre o comissário mais novo é o que faz contagem, que eu falei, né, do POB. E aí a chefe de equipe falou assim, olha, durante o voo, refaz a contagem porque não está batendo. A gente passou lá para a equipe de solo e não está batendo, isso em voo. Reconta de novo. E o voo estava bem vazio, não tinha quase ninguém, no Fokker 100. Aí a menina foi lá para o fundo, eles já tinham terminado o serviço de bordo, estavam todos na galley lá, tal, comendo. A menina foi lá e fez de novo a contagem. Chegou lá na frente, aquele número que eles tinham feito em solo estava dando uma diferença de 6 pessoas a mais. Isso não existe, né, Lito? Não. Quando a diferença é 1, 2, né? Geralmente quando você erra a contagem de colo, porque às vezes você acaba não contando, e aí tem 1, 2 colos, né? Porque o colo não ocupa assento. Então, quando dá erro, é assim, 1, 2 por conta principalmente de colo. Ou algum passageiro que levantou, foi no banheiro e você não viu, e aí você não contou ele, né? Então, os erros ali de contagem é de 1, 2, e a gente refaz a contagem 2, 3 vezes para ter certeza. Aí a menina chegou lá, 6 a mais. Aí a chefe da equipe deu risada, né? Falou, minha filha, né? Vamos refazer isso, mas com atenção, não pode ter 6 a mais. A menina foi lá, voltou, contou de novo. Deu quanto? Não deu tanto, não, mas tem 6 a mais. Daí a menina chegou e falou assim, inclusive, esses 6 a mais é a tripulação que está de extra. Extra, pessoal, é quando tem uma tripulação que está voando, indo para algum lugar num voo, indo de passageiro, né, para ir assumir um voo, tá voltando de um voo. E aí a gente vai uniformizado, tal, e senta lá como passageiro. Ela falou assim, contando os extras. Aí a chefe de equipe falou assim, minha filha, de novo, vamos prestar atenção, não tem extra no nosso voo hoje. Extra está de uniforme, todo mundo vê, né? 6, uma tripulação inteira. Aí ela falou assim, sim. Ela falou, vai lá e conta de novo. Aí a menina foi pela 3ª vez, voltou, falou assim, olha, o comandante, inclusive, se apresentou para mim. É o comandante Moreno. Ixi. O comandante Moreno foi o que morreu no acidente. Comandante do voo, Do Fokker 100. A tripulação que estava ali, que era mais antiga, fechou a cara, a chefe de equipe falou assim, olha, não brinca com isso. Você não estava aqui, isso é coisa séria, não brinca com isso não. Aí a menina não entendeu, porque ela não conhecia a tripulação, ela olhou e falou assim, não sei do que você está falando. A chefe de equipe falou assim, tá, deixa que eu vou resolver isso aí, depois a gente conversa em solo. E ficou brava com ela. E aí a chefe foi lá, refez a contagem, bateu com o que tinha contado anteriormente, não tinha os 6 a mais, seguiram com o voo. Quando eles chegaram, foram pro hotel, antes de subir pro quarto, fizeram uma reunião. Falou, vem cá, filha, agora nós vamos conversar. Aquela brincadeira que você fez foi de mau gosto.
A menina não estava entendendo, ela falou, não, o comandante Moreno foi o que morreu no acidente. A menina falou, mas eu não conhecia o comandante Moreno, não. O que estava lá disse para mim que era o comandante Moreno. Aí levaram a história para a chefia, ali, para encurtar, levaram para a chefia chamou a menina já para demitir, porque era uma brincadeira muito horrível, né? E a menina não estava entendendo. E a menina, não, gente, não estou entendendo. E eles se apresentaram para mim, eram 6 pessoas. A nossa chefia na época pegou fotos deles e mostrou. Eram esses que estavam dizendo, era esses daí. Então, assim, né? Eu fico arrepiada. Tem gente que acredita, tem gente que não, né? Mas quem tem uma sensibilidade grande, né? Trouxe uma explicação de que, né? Eles ainda estavam ali, né? Em espírito, eles ainda estavam ali. E como a menina era muito novinha, não conhecia nada da história, foi para eles que ela que eles deram um oi ali, se apresentaram, enfim. Não sei se é verdade, tem quem acredita e não tem, mas aconteceu essa história e a gente ficou... Eu, pela minha religiosidade, o que eu fiz na época foi mandar rezar missa e fazer oração, né? Para que eles tivessem entendimento onde eles estivessem. Acho que ali não era mais o lugar deles, enfim, que eles tinham que seguir para o plano deles. Mas foi assustador. Imagina. Foi bem assustador. A gente embarcava, eu lembro que tinha gente que falava assim, voo noturno, eu vou deixar o avião inteiro ligado. Eu não deixo mais luz apagada de madrugada nesse avião. Todo mundo ficou morrendo de medo. Tem bastante histórias. Uma vez eu contei uma história também tinha uma posição em Congonhas, onde os Electras ficavam, que um específico, quando ficava lá, ninguém queria ir, que era um Electra mal assombrado, porque foi um terrorista foi morto a bordo do Electra. E aí tinha gente que via ele lá. Não, então, até eu já fui sozinho naquele avião, mas você ficava arrepiado quando você entrava. Sério? Você entra no avião e tá tudo escuro. E você já sabe da história. Aí você começa a pensar coisas assim, aí acaba se arrepiando. Tem umas histórias, né? E aí vai de cada um, né? Acreditar ou não, enfim. Mas tem bastante história. Se a gente for começar a contar, né, Lito? Muita coisa. E você conversando assim, né, eu sou uma pessoa que eu batalho diariamente pela segurança de voo, assim, de procedimento e tudo mais, porque quando acontece acidente assim, é uma coisa que me emociona muito. A gente que viveu isso, a gente não tem como não se emocionar. Né? E assim, porque... Não é só a questão da vida, assim, de família, sabe, de procedimentos, assim, o que deu errado. E é sempre um negócio que eu fico... Eu chorei para contar a história desse acidente, você estava contando aí, me veio a aguinha no olho, porque, assim, esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode, né? E é por isso que essa minha batalha constante de... Pessoal, vão trabalhar com o procedimento, cumpram os procedimentos, todo mundo cumprir tudo certinho, né? Estuda, vê como funciona, sempre estejam cientes, o foco na hora certa, porque isso faz toda a diferença, no final. Né? Todas as equipes, né, Lito? Eu falo para todos os alunos que eu dou aula, em todos os cursos, né? No primeiro dia, e eu espero que você fique 20, 30 anos como você ficou, até o último dia, faça sempre o procedimento inteiro como se fosse a primeira vez, né? Não deixe o teu piloto automático te dominar, né? Presta atenção, recheca de novo aquilo, porque aquilo é muito sério aquilo, né, Lito? Eu falo, aviação, a gente que é apaixonado é a coisa mais linda do mundo. Né? Muitos alunos do curso de comissário perguntam do lado que todo mundo vê, do lado do comissário que tem aquele lado do glamour e tal. Existe, gente, existe sim, existe aquele uniforme maravilhoso, existem hotéis legais, a gente tem passagem aérea para o mundo inteiro, a gente conhece cultura, isso existe, não vou desmistificar, existe sim, mas isso é a pontinha de um iceberg, né, Lito? O que o comissário faz ali dentro é muito sério, o que o mecânico faz é muito sério, o que o piloto faz é muito sério. E eu sempre falo para os nossos alunos, né? Tem gente que vai dizer que sim, mas a maioria me responde não. Quem que trabalha hoje em dia com uma máquina que entrega nas suas mãos que custa bilhões de dólares? Tem gente que vai dizer sim, eu trabalho, mas a maioria não. Então, a primeira coisa importante, né? Você vai ter nas suas mãos ali uma máquina que se você quebrar alguma coisa e for descontado do teu salário, você vai morrer sem pagar. É um troço muito caro. É muita tecnologia que tem ali. Né? É um negócio muito maravilhoso, muita máquina, é um negócio incrível. E além disso, tem outra coisa que daí não tem valor, que as pessoas que vão estar ali dentro, né? Vão ser colocadas ali vidas humanas que você não mensura valor. Então você vai trabalhar com duas coisas de valores incalculáveis na sua mão. Não é todo mundo que trabalha com isso.
A gente trabalha. Né? Tem que ter uma característica especial para um aviador, para um aeronauta. Né? Tem o lado legal da profissão que você passa, do mecânico, que é muito legal, sim, com certeza. Né? As nossas profissões são legais. Eu sou suspeita a falar, né? Se qualquer pessoa me pedir indicação, o que eu indico para o meu filho, para o meu marido? Vai trabalhar na aviação. Eu acho que é a coisa mais legal do mundo. Né? Mas é mesmo. Para mim é. E ninguém vai me dizer o contrário, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e ser formada em outras 2 áreas, respeito pra caramba, aprendi muita coisa, mas a aviação é legal pra caramba, né? Só que esse legal é uma consequência natural, né? Aquilo que a gente faz ali, que todos esses profissionais fazem, é um negócio muito sério, né, Lito? É muito sério, sabe? Então, você tem que ter muita atenção, você tem que ter muito cuidado, né? A gente estava conversando esses dias aí com umas colegas, falando que tem muitos comissários hoje em dia que estão tendo problemas com a chefia, porque querem ficar filmando e postando tudo aquilo que está fazendo. Então, estão fazendo cheque, estão postando, estão fazendo atendimento, estão postando. Gente, não pode. Porque ou você presta atenção no que você está filmando no teu celular, ou você presta atenção no procedimento. Mesmo que você tenha prática com aquilo, alguma coisa vai desviar a tua atenção, você pode errar. E a gente não pode errar. Tem que combater isso constantemente. Aquele procedimento que eu executei, que você executou, quando a gente começou nossa carreira, que a galera executa hoje, vai ter que ser executado sempre. Não tem o que falar, mas eu tenho 20 anos de experiência. Você vai fazer o mesmo procedimento por 20 anos e tem que fazer com muita atenção. E você não pode confiar, né, na tua expertise. Você tem que pedir para o colega checar aquilo que você fez. Você pode errar. Né? A gente é humano. Então, é muito sério, né? É muito sério isso. Sério. E o que eu acho legal, falando lá do acidente, né, que você acompanhou e outros que tiveram, é o quanto isso está evoluindo, né? O quanto hoje a gente tem, né, uma estrutura em cima de um acidente, a gente não quer que aconteça, a gente não aceita, né? A gente fica inconformado quando acontece, mas a gente olhar como foi o atendimento daquele acidente e como é de um acidente hoje, que nem esse lamentável que a gente teve da Passaredo, né? Acabou com a gente, deixou a gente mal pra caramba, a gente ainda tá vivendo tudo aquilo ainda, mas a gente vê a eficiência que foi, né? A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, mas tem um suporte por trás, tem pessoas preparadas, né? Tem pessoas de todos os setores para agilizar o máximo possível os procedimentos que tem que ser feito, que a gente não tinha naquela época. Como a gente viveu aquilo, a gente vive hoje de perto, né? Então a gente vê o quanto que a aviação está evoluindo, né? O quanto que a gente está em constante, né, melhoria. Isso eu acho maravilhoso, assim, né? Os meus alunos perguntam, falam assim, isso que você está ensinando para a gente é o que você aprendeu? Deus me livre, claro que não, né? Aquela aviação que você aprendeu, que eu aprendi, não existe mais. Não, acabou, aquilo ficou no passado. Que bom, né? Que bom que hoje em dia tem tanta coisa nova, tem tanta eficiência, tem tanta tecnologia. Eu acho incrível, né? Eu sou suspeita. Se eu começar a falar, eu vou começar a dar aula, que adoro dar aula. E por acaso, a Dani, ela dá aula na Lito Academy. Isso, eu sou professora aqui. Porque a gente busca os melhores profissionais para ensinar pessoas com essa mentalidade. Você passou por uma situação, você esteve bem perto de sofrer um acidente. Eu falo que é o meu segundo aniversário, né? Porque eu embarquei e desembarquei, então era para eu ter morrido naquele avião, não morri, então eu falo que eu comemoro o meu segundo aniversário nesse dia. E quem conhece a história sabe que o problema era do avião mesmo, era um problema técnico. Mas aí você passou por um quase acidente, aí você vê toda essa transformação na aviação em relação a procedimentos, a segurança, a CRM. Isso é muito importante para a gente, porque quando eu criei a Lito Academy para formar profissionais de aviação, o meu desejo maior é que as pessoas sempre olhem o lado da segurança primeiro. Com certeza. Porque isso não teve na minha época quando eu entrei, você aprendia de boca a boca. É óbvio que a aviação é segura, é óbvio, ela é segura, mas se fazia coisas que hoje em dia é impensável se fazer. Sim. Então, e era o nosso normal, né? Que era o nosso normal. Quando eu comento com os alunos alguns exemplos assim bem diferentes, os alunos falam assim, mas como vocês aceitavam? Eu falo, gente, era o nosso normal. E era o normal de todo mundo. E não é porque a empresa, a aviação, o DAC na época, né, que era a ANAC, a OCI, falhava, não, porque a gente não tinha vivido nada que fizesse despertar na gente o e se. E a sociedade evoluiu muito e a aviação, obviamente, evoluiu muito mais.
Então, eu quero te agradecer por estar fazendo parte do nosso time. Nossa, é um orgulho, né, Lito? Uma honra. Quando me convidaram, eu falei, meu Deus, nossa, gravar com o Lito, aula para Lito Academy, nossa, eu fiquei assim, você lembra o dia que eu gravei a primeira aula, você estava aqui, o estúdio era diferente, eu fiquei nervosa, eu falei, meu Deus, o Lito tá ali, eu vou gravar aula para a escola dele, porque a gente te acompanha há tanto tempo, né, e vê o teu trabalho, então assim, nossa, participar desse curso, né, aliás, o meu desejo de dar aula começou por causa do acidente, né, porque quando a gente é chefe de equipe, a gente tem a oportunidade de ser instrutor, né? Mas não é um plano de carreira, se você quiser, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu nunca tinha pensado em ser instrutora. Aí quando aconteceu o acidente, parece que teve alguma coisa que ficou mexendo comigo, sabe? Putz, esse negócio é sério, esse negócio de segurança é sério, esse negócio é sério. E aí a gente sempre está em reciclagem, e numa dessas reciclagens eu fui lá e perguntei, eu falei, como é que eu faço para ensinar? Porque eu fiquei pensando, se eu ensinar, eu estou treinando. Então, isso vai melhorar, né? Vai instigar os meus, né, a minha atenção. E aí eu fiz o curso, treinamento, e eu comecei a dar instrução e dar aula para comissários, né? Nossa, eu amei aquilo, né? Você falar dos procedimentos, você falar da segurança, eu achei aquilo incrível. Eu adorei dar aula, dali que eu comecei a dar aula. Aí, quando eu fiz direito, eu comecei a dar aula em escolas de aviação civil, né? Na época era tudo presencial. E aí eu fui para esse lado das aulas de regulamentação, de emergência, né, de fisiologia médica, porque eu falo que, como eu sempre disse, né, e eu falei aqui, o lado do glamour, da parte legal, bacana, existe, mas aquilo é tão natural que aquilo você nem percebe que está acontecendo na tua vida, né, aquilo faz parte, é uma rotina, mas você ter essa atenção, né, no que é um procedimento de primeiros socorros, no que é um procedimento de evacuação, no que é um procedimento de cheque de equipamento, cara, isso é tão sério. Né? Entender o porquê das coisas. E aí, quando eu comecei a dar instrução, foi muito legal, porque como você começa, né, a falar, aquilo você vai prestando mais atenção. E aí chegou um momento que eu falo que é onde os meus alunos têm que chegar hoje, eu falo que vocês têm que chegar nesse momento, que a gente conhece os barulhos do avião, né? A gente conhece os movimentos, né? E mesmo que você está ali fazendo um serviço de bordo, você está focado às vezes numa coisa, e tá tudo acontecendo numa rotina. Se um barulho faz diferente, um movimento faz diferente, o teu cérebro já grita para você, olha, isso aí tá estranho. Aí você para e fala, ó, não era hora de estar fazendo. Por que tá dando trem agora? Não é hora de dar trem. Comandante, o que tá acontecendo? Tá acontecendo. Então, a gente começa a perceber o quanto que você, se você estuda, se você treina constantemente, o quanto que isso fica aflorado, né, no profissional. E é assim que tem que ser, né, Lito? Tem que ser assim, não pode ser diferente. Não pode baixar a guarda nunca. É uma profissão que requer atenção constante. No olho do passageiro, né? Você não pode esperar um passageiro passar mal para depois ir lá prestar primeiro socorro. Você tem que estar fazendo ronda e sempre observando as pessoas, né? Eu tenho essa mania, eu peguei isso da aviação, né? De ficar olhando o ser humano, né? De olhar, de prestar atenção no teu olhar, no teu gesto, no teu movimento, no teu andar. Porque isso fala para mim, se você está bem, se está precisando de alguma coisa. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa, né? Não, é só canseiro. Então, beleza. Então, tá bom. Quer um travesseiro? Então, tá bom. Mas e se não for, né? E se for um princípio de um AVC, de um infarto, alguma coisa, você consegue perceber, né? E com o avião é a mesma coisa, né? Quantas situações que a gente acompanha aí, que a gente traz para os alunos ao longo aí, né, de toda a aviação, que aconteceram coisas pequenas, que a tripulação conseguiu resolver com uma rapidez e evitou que aquilo ficasse grande. Então, isso tudo é a atenção que você tem que estar, né? Você tem que estar ligado, tem que estar sempre ligado. É muito importante, né? Procedimento de segurança. É muito bom você falar isso, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos e não são profissionais da aviação, são passageiros comuns e muita gente não tem ideia assim do que um comissário de bordo faz, um comissário de voo faz. Não, acha que é só, ele tá ali só para me ajudar a botar a mala aqui em cima, oferecer. E na verdade o que é feito por trás é o que importa. É o que importa, né? Aquela gentileza ali, aquilo é uma cortesia, né? A gente está recebendo as pessoas na nossa casa, porque ao ver a nossa casa a gente tem que ser gentil. Né? Isso é o mínimo, é igual a gente receber em casa, é igual você me receber aqui. Né? Então é uma questão de gentileza, mas não é a função principal. Né? A função no principal, início do mês de outubro, teve um pouso de emergência de um avião da Azul, que ele decolou de Recife, ia para São Paulo, e aí deu algum problema e ele alternou para Salvador. E quando ele alternou para Salvador, ele fez 6 órbitas para reduzir o nível de combustível e pousar.
é insegurança. Mas teve diversos vídeos que foram para a mídia, assim, tinha uma atriz da Rede Globo, que é uma mulher trans, e ela chorando muito, falando que ela estava morrendo de medo, era o maior medo da vida dela, e ela falou que viu o comissário chorando, e não foi isso que aconteceu, porque as pessoas, quando elas estão em um estado de medo excessivo, ela acaba enxergando no outro o que ela está sentindo, e não o que a outra pessoa está sentindo. E aí, depois quando saíram os áudios, que alguém gravou o áudio do speech da comissária informando, assim, ó, a gente vai fazer um pouso de emergência, todo mundo com cinto, e tire os objetos pontiagudos do bolso, o sapato de salto, coloca no bolsinho à frente. E ela não estava chorando, a voz estava calma, explicando o que ia acontecer, porque o trabalhador da aviação, ele tem esse treinamento para as horas de emergência. Sim. Ele sabe que um pouso de emergência nada mais é que um pouso normal, que alguma coisa, algum sistema deu errado. Mas que 99% das vezes o pouso vai ser normal. E outra, tá dentro do aeroporto, né, Lito? Toda a estrutura que tem ali, se der alguma coisa errada, né? E aí elas não entendem também por que tinha bombeiro, então estava muito perigoso. Não é, os bombeiros sempre vão atrás, porque justamente por isso. A gente sempre conta com o C. Se acontecer isso, a gente tem que estar preparado. Se acontecer o plano B, né? A gente tem ainda o plano C, às vezes, né? Tem situações que a gente tem o plano B e o plano C. E assim, eu queria que as pessoas entendessem assim, o fato dela pedir para você tirar o objeto pontiagudo não é porque vai acontecer um impacto no pouso. É porque a gente conta sempre com o pior. Sempre com o pior. Exatamente. E é difícil, as pessoas na vida normal delas, elas sempre contam com o melhor. Eu tenho sorte, não vai acontecer isso. E na aviação a gente não conta com sorte. A gente sempre tem o plano B, né? Isso transpassa, né, Lito, para a vida. Você falando isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu com a minha família, né? Olha como que eu falo que quando você tem isso muito forte em você, você leva para a tua vida, né? Eu, por exemplo, eu chego em algum lugar para almoçar, para comer, no shopping, num restaurante grande, eu nunca consigo sentar lá longe da porta. Eu sempre tenho que sentar perto da porta. Eu sempre observo se tem rachadura, se tem vazamento, eu já não fico ali, né? Onde tem extintor, eu tenho essa... É natural, eu faço assim, já vi tudo isso, né? E se é um lugar muito cheio de gente... A vivência da aviação que faz isso, porque eu também faço isso. Eu faço. E aí eu lembro que uma vez a gente chegou num restaurante, a minha filha era adolescente, e a gente chegou num restaurante, e era um restaurante grande, e ela e meu marido na época queriam sentar num lugar. Aí eu olhei aquilo, o restaurante enorme, tinha uma porta, não tinha porta de emergência. Eu olhei aquilo, pensei na hora ali, né, enquanto a gente estava discutindo na porta onde sentar. Eu falei, não, se der ruim, se cair uma viga, um teto, começar a pegar fogo na cozinha, eu falei, quem está lá no fundo, grande chance de se dar mal, né? Eu falei, vamos sentar perto da porta. E aí, eles não queriam, eu insisti, eu falei, não, vamos sentar aqui. Aí sentamos, daí a minha filha, né, adolescente, é difícil. Aí ela já ficou brava, por que você quis sentar aqui? Esse lugar é ruim, gente passando. Aí eu expliquei, eu falei, olha, porque eu observei isso, e se acontecer alguma coisa. Mãe, você é louca. Isso é coisa de gente louca. Isso é coisa de gente da aviação. Eu falei, isso é coisa de gente da aviação. Falei, eu olhei isso em 3 segundos, e você tem que olhar. Falei, você tem que ir no lugar e você tem que observar. Porque quem garante que não vai acontecer? É só comigo que não acontece? Não é assim, né? Acidentes acontecem, situações acontecem. E é por isso que a aviação é tão segura, justamente por causa desse cuidado com esse... Exatamente. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. E a gente está pensando o tempo todo isso. E o pensar não é que a gente é negativo, não, a gente é precavido. Eu falo isso, é precaução. Pronto, acabou. Né? A aviação ensina isso pra gente. Vamos ter precaução para evitar que aquilo aconteça. Como você disse agora no início, não é para acontecer. Não é para acontecer. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu vou até fazer uma pergunta retórica. Vale a pena ser comissário de voo? Super vale, Lito. Todo mundo me pergunta isso e para os jovens, para a galera que já parou de voar, que quer voltar, para a galera que nunca voou, me perguntam às vezes, né? Ai, você acha que vale a pena? Não vou falar do lado romantizado que a gente tem do amor à aviação. Vamos falar de coisas práticas, né? Vamos analisar a nossa situação de país hoje. Uma pessoa hoje para fazer uma faculdade, para ter uma profissão, para ingressar no mercado de trabalho, para ter um salário legal, que ele possa viver, ter uma condição de vida boa, quanto tempo ele leva e quanto ele vai gastar? Vai demorar muito tempo e vai gastar muito, a gente sabe disso. O estudo no Brasil é muito caro, né?
Ele se formou, ele não vai entrar na profissão dele com o melhor salário, o melhor cargo. Ele vai demorar muito tempo, a gente sabe disso. Quanto tempo ele vai levar? Qualquer profissão. Aí olha as nossas profissões. Piloto, mecânico, comissário. Qual é o investimento que você vai fazer? Tem investimento, é óbvio, mas se a gente comparar com o investimento de uma faculdade inteira, é muito menor. Durante 5 anos. O tempo, né? Hoje eu estava ali conversando com um menino naquela hora que você chegou e a gente estava falando disso. Hoje ninguém mais quer esperar, todo mundo quer para ontem as coisas. Os cursos nossos da aviação são rápidos. Você consegue se formar rápido. Você não precisa levar aquele tempo de uma faculdade, às vezes de uma especialização, né? De um curso que você tem que fazer. Não, você faz muito rápido a tua formação, né? Quando você entra para a aviação, em coisa de muito pouco tempo, você já recuperou aquilo que você investiu e você já está conseguindo crescer na carreira, porque é rápido. Tudo na aviação é muito rápido, né? É tudo muito progressivo. Então, se a gente analisar hoje o que você vai investir, o tempo que você vai gastar, né? E o retorno que isso vai dar, já para mim já compensou. E aí depois que você entra, essas nossas profissões que a gente está falando aqui agora, o quanto que tem de plano de carreira? É muito grande, né? As opções, os leques aí para esses profissionais vão abrir muitas oportunidades. O quanto você pode crescer. E se você cresce profissionalmente, você cresce financeiramente. A aviação proporciona ótimos salários, né? Ótimas condições de trabalho. Né? Se a gente for comparar quem trabalha em outras áreas, outras profissões e pegar as nossas, nas minhas aulas de RPA, que é a aula que a gente fala de lei, regulamento, né, como que é contrato de trabalho, e a gente comparar, eu falo, onde você trabalha hoje, quantas folgas você tem por mês? Porque aqui você vai ter tantas, né? Tudo regulamentado. Tudo regulamentado, né? Quanto que você recebe disso? Quanto você vai receber daquilo aqui? É só fazer um comparativo, Lita, é só pôr no papel. Então, tirando esse lado romântico, né, que a gente ama, que a gente adora, só por esses pontos eu já falo que hoje compensa e compensa muito. O lance da idade, né? Que na nossa época, para mim, comissário pegava. Eu lembro que eu entrei com 18 anos porque eu via isso. Depois dos 30, se nascer cabelo branco e você engordar, você tá na rua. Então a gente viu numa neura, a gente vivia de regime, eu com 18 anos vivia de regime, porque Deus livre se eu engordasse, era assim. Hoje a gente vê pessoas com 50, 60 anos entrando para ser mecânico, para ser comissário. Então, isso também não é mais uma barreira. Então, tem profissão melhor? Para mim, não tem. Indico. E é aprendizado para a vida, né? Não é só aí entra o lado de você gostar, de você curtir, de você fazer um negócio que, cara, é diferente de todo mundo, né? É um negócio que nunca vai ser igual, nunca vai ter aquela mesmice. Você está num ambiente que é apaixonante, né? É dinâmico, daí é só vivendo, né, Lita? É só quem tá lá dentro que sente, que sabe como é que é. Vale muito a pena. Mordidinha pelo Aerococcus. Pois é, pessoal, a gente conversou. Um papo sensacional com a Dani. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Ela contou essa história incrível, que ela estava no Number One, que se acidentou, e aí saiu um pouco antes do voo sair, houve troca de avião. E é bom, é uma história que não foi contada, nem na época que eu contei a história do acidente, porque eu não sabia. E aí quando eu fiquei sabendo, aí foi muito mais preciosa a aquisição da Dani para o Lita Academy. E espero que vocês tenham curtido o papo aí, deixa o like, se inscreva no canal e considere apoiar também, tá? Um grande abraço e até o próximo Lounge.